Eu quero saber se vocês estão animados aí. Eu também, desde ontem, depois de tudo que Deus já fez aqui, meu coração está cheio de expectativa para hoje, para amanhã, por tudo que Ele ainda tem para falar no nosso coração. Amém? Então, se você está com aquele soninho gostoso aí da tarde, dá uma movimentada aí no seu lugar, mexe a cabeça, mexe as pernas, acorda, porque não está dando para perder nenhum momento dessa conferência. Beleza? Foca aqui. A gente vai passar agora para um momento que vai ser um painel incrível. Preparados para a luta? Estão curiosos? Vou chamar o Jeff aqui que vai apresentar essa galera que vai participar. Valeu! Bem, valeu. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tudo bem? O nome do nosso painel é Preparados para a Luta. O pessoal está subindo, a Isa está vindo correndo aqui. Não, tô brincando com isso. A gente também tem a Rebeca, o Júlio, o Pedrox e a Bia. A gente vai bater um papo sobre a realidade daquilo que foi falado durante a pregação de hoje e daquilo que foi falado ontem também, inclusive no testemunho do Diogo. E aí é o seguinte, a verdade é que a gente passa por situações difíceis, a gente sabe que a gente tem lutas, como o Filipinho mesmo falou, só que no momento o foco não é exatamente a luta, mas o foco é como é que a gente consegue encontrar prazer em Jesus no meio da luta. Como o Filipinho mesmo falou, suportando a cruz, o Senhor, Ele estava alegre. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu já vou começar perguntando para a galera. Pessoal, como é que vocês fazem para, no meio de dificuldade, de lutas, vocês conseguirem encontrar prazer em Jesus, prazer na presença de Deus? Fala aí, Julião. Oi. Cara, é tentar entender, cara, o tempo todo, que quando estiver passando um momento difícil, momentos que nada dá certo, parece que nada vai para frente, a vida está parada, estagnada, é conseguir olhar para Cristo e entender que Ele é o suficiente. Que por mais que a gente pode passar momentos difíceis, que Cristo foi o suficiente. Foi pregado aqui, que o que Jesus fez na cruz, suportou na cruz pela gente, é o suficiente para a gente viver, é o suficiente para tudo que a gente pode estar passando. Mas também se lembrar, em Cristo, que quando tudo estiver bom, quando as coisas estiverem maravilhosas, você conseguiu relacionamento, trabalho, dinheiro, Cristo é mais que aquilo. Cristo é muito melhor que aquilo, na verdade. Não é algo que a gente não tem que se prender, meu Deus, minha vida está boa, vou esquecer de Cristo. Não, pelo contrário. Nossa vida está boa, mas não pode esquecer que na eternidade tem algo muito melhor que isso preparado para a gente, sabe? Então, olhar sempre esse momento e pensar, cara, minha vida está boa, está ruim, independente. Cristo é muito melhor do que isso, Cristo é o suficiente. E é isso que eu tento colocar na minha vida, para entender que esse é o meu prazer, sabe? Que o tempo todo eu olho e falo, cara, independente do que pode acontecer, eu estou com Cristo. Isso já é o suficiente para mim. E nisso que eu me alegro o tempo todo. Legal. Eu acho que, assim, até pegando um exemplo de uma coisa que eu vivi agora, recente, assim, deve fazer um mês, assim, lá em casa a gente ficou com Covid, né? E eu tenho uma bisa que ela tem 99 anos e ela foi internada. E nesse meio tempo foi muito complicado, assim, porque a minha mãe, ela tem depressão, mas a minha bisa doente, a gente numa incerteza, e eu dentro de casa sozinha, eu acho que tudo piora, né, quando você fica assim. Mas, poxa, nesse momento que aconteceu isso tudo, Deus foi muito, muito bom comigo, assim. Deus falou comigo de uma forma muito profunda, como eu, de fato, não estava sozinha. Eu acho que a gente, como cristão, a gente sabe que Jesus nunca abandona a gente, só que nesse momento, assim, eu acho que Jesus trouxe muito à minha memória como ele passou o pior momento da vida dele sozinho, né, que foi a cruz, por minha causa. Então, cara, ele de fato não ia me abandonar. E isso trouxe uma alegria tão grande para o meu coração, sabe? Tanto que no momento, assim, que Jesus começou a me relembrar disso, foi lendo a palavra, né? Então, acho que é o principal, quando, cara, as coisas estão difíceis, vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é literalmente Deus falando pessoalmente com cada um de nós, né? E logo depois, assim, Deus incomodou muito meu coração para louvar a Deus. E eu sei que a gente louva a Deus com todas as nossas atividades, né? Mas literalmente cantando. E eu acho que eu botei um louvor lá na minha casa. Eita, minha máscara. Eu botei um louvor na minha casa, assim, cara, eu cantei como se estivesse na igreja e trouxe tanta alegria para o meu coração, sabe? Eu acho que foi muito Deus me colocando no meu lugar ali, de que, poxa, eu posso passar problemas, mas Jesus é muito maior do que qualquer problema que eu vá passar, e Ele é infinitamente melhor. E, assim, eu consegui ficar feliz mesmo no meio do caos da minha casa, sabe? Uma coisa que eu nunca esperei que eu fosse conseguir. E eu sei que foi totalmente um agir do Espírito Santo, sabe? Então, acho que essa parte de ler a palavra e estar se apegando mesmo a Jesus é fundamental. Legal. E a gente tem situações, como a própria Rebeca falou, que é o seguinte: você muitas vezes passa por dificuldades e no meio da dificuldade, por mais que a gente saiba, a gente crê que o Senhor está com a gente, o Senhor está agindo no nosso meio,
só que no meio da dificuldade parece que isso tudo fica embaçado, de um jeito que a gente não consegue enxergar o Senhor. E a gente perde a visão de que o Senhor está do nosso lado, como os discípulos de Emaús estavam andando, Jesus estava ao lado deles e eles não perceberam tamanha tristeza perante os acontecimentos dos últimos dias. Mas, pelo contrário, tem sim os dias onde, mesmo em meio à tristeza, a gente consegue perceber o Senhor. E tipo assim, como é que é isso? Quando os seus olhos se abrem e você pensa assim, caramba, o Senhor está com a gente, Ele tá me ajudando, Ele está aqui. Como é que você vive essa experiência, por exemplo? Cara, tiveram 2 experiências assim que marcaram um pouco mais minha vida nesse sentido, sendo a primeira a minha própria experiência de conversão, assim, porque eram literalmente dias que eu não sentia a presença de Deus, não era convertido, então eu não... Realmente os dias só eram dias maus e dias em trevas que eu não tinha nada para me apegar, assim, né? Então, não sei quantos das pessoas conhecem minha história aqui de conversão, assim, mas foi no retiro de 2020 que eu me converti mesmo, assim, né? Eu já vim aqui na igreja há alguns anos. Mas, então, quando eu lembro, assim, do quanto que Deus transformou minha vida mesmo, transformou os meus relacionamentos, a minha casa, sabe? Meus relacionamentos com meus pais, com a minha namorada. E, tipo assim, que tudo que ele fez mesmo, assim, na minha vida, eu lembro que, não importa o que possa estar acontecendo nos dias de hoje, que, ele me resgatou das trevas total, assim, quando eu não conhecia ele vai me resgatar de novo, sacou? Então, eu acho isso muita bênção, assim, mesmo na minha vida, poder ver Deus de forma tão clara, assim mesmo. E uma experiência um pouco mais recente foi durante esse momento que a gente estava preparando nossos corações aqui para a conferência. A gente estava, orando e jejuando e tal. Em algumas semanas eu comecei a ficar muito mal, assim, sem nem muito motivo aparente, assim. Tinha algumas coisas rolando no trabalho, algumas coisas rolando em casa, mas, tipo assim, nada que justificasse muito quão mal que eu estava ficando, sabe? Qualquer coisa estava me impactando muito, assim, e eu estava começando a sentir que era alguma coisa um pouco espiritual mesmo também. Então, eu comecei a sentir menos vontade de estar na presença de Deus, sentir menos alegria, assim, na presença de Deus. E, Deus trabalhou de uma forma, assim, completamente incrível, assim, na minha vida, que dessa vez foi por meio da comunhão mesmo, assim. A gente participou de algumas reuniões aqui na igreja que, Deus me curou, assim, completamente de toda amargura, assim, todo esfriamento, assim, no coração. E, a gente até cantou hoje a música Venha o Teu Reino, que tem essa parte da música que fala, né? Revela a sua glória usando a vida dos seus filhos. E, eu fiquei pensando um pouco nisso também, de, como Deus fez isso de verdade, assim, nessas últimas semanas, de revelar a sua glória mesmo, falando através de pessoas como a gente, assim, né? Na célula, no discipulado, nessas reuniões específicas que acabaram rolando, e como isso foi muito abençoador mesmo, assim, eu pude ver Deus claramente, assim, nesses momentos de dificuldade mesmo. Cara, muito irado. Comigo, assim, eu não sei se muitas pessoas conhecem meu testemunho. Gente, estou de TPM, eu vou começar a chorar. Mas em 2015 eu perdi o meu pai. Tô falando, gente, estou de TPM, olha. Mas na mesma semana eu descobri que a minha mãe estava com câncer de novo, e ela vinha tendo câncer desde 2012, mais ou menos. E eu estava em período de vestibular, estava estudando. Enfim, eu não consegui ter cabeça para poder estudar mais. E o que era mais impactante, assim, para mim, com relação a isso, de estar em dias embaçados e conseguir ver Jesus, foi porque eu vivi isso, assim. Jesus foi muito misericordioso comigo. Ele permitiu que em cada detalhe, assim, eu visse a mão dele, a permissão dele, que era a vontade dele era boa, perfeita e agradável, que nada fugia do controle dele, que ele não tinha me abandonado, que eu não estava órfã, porque em 2017 minha mãe veio a falecer também. E eu vejo em cada momento, assim, caramba, Jesus permitindo, por exemplo, com minha mãe, que eu passasse mais tempo com ela, ainda que ela estivesse sofrendo. E, enfim, eu via no exemplo dela uma pessoa inabalável também, porque ela se mantinha muito firme em Jesus. Ela falava, eu sei que tudo que eu estou sofrendo não se compara com o que Jesus sofreu na cruz, e ela continuava alegre diante da presença de Deus.
Então, Deus permitiu com que eu visse cada momento da minha vida, assim, caramba, Jesus separou tudo para mim, Jesus guardou o meu coração, Jesus me consolou e, enfim, eu passei para a faculdade, um curso que Ele quis que eu passasse, por uma faculdade pública e tudo isso foi plano de Deus, eu consigo ver isso claramente, assim. Então, ver Jesus nesses momentos foi o que me fez não sucumbir, sabe? E eu vejo que isso é muita misericórdia de Deus na minha vida. Legal. E a gente, muitas vezes, quando a gente passa por essas situações, a gente pode ter vários tipos de reações, né? E uma das primeiras reações que deveria ser de imediato, quando a gente passa por uma luta, uma situação assim, deveria ser de buscar o Senhor em oração. Só que a verdade é que, assim como os nossos olhos ficam embaçados, o nosso coração muitas vezes também fica endurecido. E a gente não usa a oração como uma ferramenta, sendo ela a primeira opção. Às vezes a gente acaba tentando resolver os nossos problemas pelas nossas mãos, ou tentando buscar ajuda com outras pessoas de outra forma, mas não buscando com o Senhor. Só que, claro, aqui o nosso foco é justamente pegar esses momentos em que a gente conseguiu, sim, lembrar do Senhor e falar assim, poxa, eu vou orar antes de tudo, antes de eu me mover, antes de eu falar com alguém, de ligar para alguém, eu vou orar. Vocês têm uma situação, uma experiência onde vocês, antes de todas essas situações, vocês falaram assim, eu vou falar com o Senhor? Então, eu acho que, assim, teve uma situação muito específica que aconteceu um pouco ao contrário comigo, mas, assim, dá até vergonha de falar, mas vou contar. Hoje, foi em relação ao ministério, né? Hoje eu organizo os discipulados do Gol, tipo, cada grupo, quem vai ficar com quem. E aí, a gente, uns 2 meses atrás, teve um gap muito bizarro, assim, de não ter homem para discipular. E eu lembro que tinha, tipo, uns 14 meninos precisando de discipulado e não tinha ninguém para discipular. E eu fiquei maluca, porque, cara, eu ficava angustiada com isso, assim. E eu cheguei a ir no Instagram da igreja, eu vi cada pessoa que seguia o Instagram da igreja para ver se eu achava alguém que podia discipular, que eu não tinha pensado ainda. Aí chegou um momento, assim, que Deus... Só que, assim, isso era uma coisa que me angustiava muito, assim, dando o contexto do porquê. Eu cheguei na igreja e eu não tinha amigos, eu era muito sozinha. E eu fiquei muito tempo sem discipulado, assim, eu acho que eu esperei uns 11 meses. E aí eu ficava assim, cara, será que alguém está passando a mesma situação que eu, sabe? Está sozinho, está passando mais dificuldades. E aí, cara, assim, Deus falou assim comigo um dia, pô, tá orando por isso? Aí eu falei assim, caraca, tipo, parada diretamente ligada para as coisas de Deus, não orei. Aí eu parei, orei, assim, por isso no dia. Gente, foi muito surreal, assim, Deus começou a trazer vários nomes na minha mente e um dia, assim, eu consegui montar 6 grupos de discipulado que eu não estava conseguindo ao mês montar porque eu não conseguia arrumar gente, sabe? Então, assim, foi muito... Eu senti que foi muito Deus, assim, falando para mim, cara, ora por tudo, sabe? Ora por todas as situações. Porque, assim, Ele que resolve, Ele é o maior interessado em qualquer coisa da nossa vida, né? Eu acho que Jesus é muito mais interessado nessas coisas porque Ele ama muito a gente, até do que a gente mesmo, né? Então, eu acho que foi isso. Cara, muito interessante também, porque... Você falou que Deus quer que a gente olhe por tudo mesmo. E eu não sei se eu tenho uma história parecida com a de Rebeca, tipo, de vou olhar as coisas assim, mas é porque, desde pequeno, desde que eu me converti, na verdade, eu sempre vi como Deus grandioso, Deus no impossível. Então, eu sei que eu não sou forte. Então, sempre que eu tinha um problema muito grande, eu falo, cara, isso é de Deus. Só que eu caí muito no erro de achar que as coisas que são pequenas, no meu ver, eu conseguia resolver. E, ao longo da minha vida, eu fui descobrindo que, cara, não é assim, na verdade, sabe? E essas coisas que eu achava pequenas, Deus também quer que eu entregue a Ele, sabe? Deus também quer que eu corra para Ele nesse momento, porque às vezes me incomoda e eu falo, não vou incomodar Deus com isso, sabe? Na verdade não, sendo que Deus é um Pai amoroso. Então Deus realmente, nosso Pai, quer que a gente corra para Ele em toda situação, cara. E aí eu, quando paro para pensar nisso, eu olho para minha vida e realmente vejo quantas situações que eu realmente não olhava para a oração, falava, não vou orar isso. E de repente, quando eu orei por aquilo, quando eu coloquei diante de Deus, Deus realmente tratou da situação. Deus realmente cuidou de mim, Deus realmente fez a vontade dele ser cumprida, cara. Então é engraçado que às vezes a gente tenta achar, não, tem gente que não corre para Deus com problemas grandes, acha que é forte, eu também tenho o contrário, mas Deus quer a nossa vida por inteiro. Eu li uma frase essa semana que me marcou muito, que disse que a mão de Deus é tão poderosa para sustentar o universo quanto para enxugar nossas lágrimas. Porque esse mesmo Deus que é poderoso para fazer milhares de coisas, também é um Deus próximo da gente. Então é muito bom poder saber que tem essa oração como possibilidade na nossa vida, cara. É algo que me deixa realmente feliz. Legal, legal. A verdade é que, como eles dois disseram, nenhuma causa é pequena demais para o Senhor. O Senhor, ele cuida da gente, os mínimos detalhes de todas as coisas, e aquilo que a gente não se importa, que a gente acha, não, eu consigo resolver, o Senhor está pronto a agir, a estar junto com a gente, só que
a gente não ora, a verdade é essa. Então a gente tem que agir nisso. Falar assim, não, a gente vai orar, eu vou orar antes de tudo. E muitas dessas situações de tristeza, às vezes profunda, como por exemplo a perda de um parente, coisas assim, se a gente não ficar ligado com o Senhor, como a gente sabe, poxa, o pecado ele afetou o mundo e ele afeta a nós, ele deixa os seus rastros no nosso corpo, na nossa mente, e uma das coisas que afeta muito isso é, por exemplo, o surgimento de doenças psicológicas como depressão e crise de ansiedade. Se a gente não ficar firme com o Senhor, é capaz que a gente possa cair nisso de uma forma que uma tristeza profunda e inexplicável venha até nós e a gente não sabe de onde vem, não sabe como resolver. Mas quando vocês passam por esses tipos de situações, como que vocês fazem para se manter com a mente saudável em Cristo diante disso? Então, comigo, assim, logo depois da perda do meu pai, meio que minha vida não parou. Eu tive que cuidar da minha mãe e comecei os estudos e tal. E quando a minha mãe veio falecer, a faculdade tinha voltado, porque todas as vezes que ela estava doente, estava tendo greve na UERJ. Então, bênção de Deus, né? Eu conseguia cuidar dela. Mas quando ela faleceu, eu estava tendo o meu período. E quando terminou, eu fiquei muito, muito, muito doente, sim. Foi quando acho que todo o luto veio. Gente. E aí eu fiquei numa crise de depressão, de ansiedade, com tudo assim muito agudo. Eu tive todos os sintomas que vocês possam imaginar. Eu fui muito relutante, às vezes eu não conseguia entender que eu estava passando, estava vivendo isso. E, enfim, falavam para eu procurar uma ajuda, eu não queria. E até que eu entendi que Deus usava essas ferramentas, psicólogo, psiquiatra, para a glória dele também. Eram meios que a gente podia ser curado, né? Enfim. E eu fui, e muitas vezes eu continuava relutante, mas teve um dia especificamente assim que eu lembro, porque eu acho que só quem vive, né? Principalmente hoje em dia, que a gente passa por tantas dificuldades, pandemia, enfim. Hoje em dia, assim, a gente fica tão mais refém dessa doença que só quem vive sabe, assim, qual é a treva mesmo que a gente está, e parece um ciclo sem fim, que você nunca vai sair daquilo, que você não tem ânimo de viver. E muitas vezes eu orava, eu falava, Jesus, eu não tenho sentido para viver mais porque eu não consigo te servir, enfim. E teve um dia que eu me coloquei diante de Deus, eu falei, Jesus, eu não aceito mais essa doença, eu não aceito mais esse diagnóstico, por favor, me cura. E Jesus me curou. Assim, eu sou, obviamente, falha, pecadora. Às vezes eu tenho ansiedade, mas eu nunca mais tive crise de ansiedade, nunca mais tive depressão. E eu sei que foi porque, principalmente, eu orei, busquei os meios que Ele preparou para mim, mas principalmente eu sei que foi porque eu orei, sabe? E hoje em dia eu tenho uma vida em plenitude com Jesus, porque eu não sou mais resumida a depressão, a ansiedade, enfim, isso é toda glória e honra a Ele, só Ele, porque eu sozinha não conseguiria nunca ter saído. É isso, gente, aos prantos. Cara, então, eu tenho uma experiência relacionada a isso também. Algumas semanas atrás, eu estava saindo da minha consulta com a minha psicóloga, e nessa consulta eu descobri que eu tinha uma forte tendência a ter depressão. Isso me chocou muito, assim, se encheu meu coração de medo, porque eu sei como isso é algo terrível, assim, de se passar, que a gente já comentou, né? E meu coração, assim, ficou desesperado, eu fiquei muito chocada, eu comecei a questionar, assim, a minha identidade. Eu falei, gente, mas eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso me chocou bastante. E, assim, foi um dia muito intenso e eu lembro de estar muito mal, assim. Eu até cheguei a comentar com a Rebeca, eu falei, amiga, não sei o que é isso, sabe? Não sei o que eu faço. E veio uma voz clara, assim, do Espírito Santo depois de um tempo, assim, que eu coloquei isso diante de Deus, que, cara, Deus, muito antes disso se tornar, assim, conhecido por mim, Deus já sabia, sabe, que eu tinha essa tendência, Deus já sabia, Deus sabe hoje de coisas que vão acontecer comigo que eu não sei ainda. E Ele, desde sempre, assim,
nos prometeu que a gente poderia descansar nele, descansar na palavra. Então, isso aquietou muito meu coração na presença dele e me deu a certeza que eu poderia descansar, porque antes de eu saber, ele já sabia, ele sempre cuidou de mim, sempre vai cuidar. Então, isso deu muita paz para o meu coração. Eu acho que, para mim, eu tive muito problema com crise de ansiedade no meu ano de vestibular, assim. Eu lembro que o lugar onde eu estudava era um lugar onde a gente fazia simulado quase todos os finais de semana, e eu lembro que eu não conseguia terminar um simulado, assim. Eu passava mal, tipo, literalmente, assim, eu vomitava, ou às vezes eu ficava com muita falta de ar, um desespero muito grande, assim, de ficar na cadeira e coração, assim, batendo muito rápido. E eu lembro que, assim, nesse meio tempo eu busquei um psicólogo, né, crente, e aí... Mas eu ficava com muito medo, eu falava assim, Jesus, e se chegar na hora do Enem, eu, sei lá, tiver uma crise de ansiedade mesmo e não conseguir fazer a minha prova, assim, eu falei, pô, vai ser um ano jogado fora, sabe? E eu tinha muito medo, assim, porque de verdade, eu não conseguia. E aí eu lembro que... Mas eu coloquei isso em oração, orei muito por isso, e uns 4 dias antes do Enem, Jesus colocou muito no meu coração por orar por uma pessoa específica aqui da igreja que estava fazendo vestibular também, mas eu não falava com essa pessoa. Aí, tipo, no dia seguinte, assim, que eu orei por ela, a pessoa mandou um áudio enorme. Eu fiquei assim, gente, orei ontem por ele. Aí ele começou a falar, cara, várias coisas sobre, cara, o Enem, assim, que Deus tinha incomodado o coração dele para orar por mim na situação, que Deus ia estar ali comigo. E eu fiquei assim, falei, cara, pô, que maneiro, assim, sabe? Com certeza foi algo de Jesus mesmo. E assim, gente, eu cheguei, eu fiz o Enem e, cara, eu não tive nenhum problema, assim. Eu terminei a prova, eu fiquei vendo, eu estava calma, sabe? Foi uma coisa, assim, sobrenatural. Foi um milagre de Deus, sabe? Porque, pô, qual a possibilidade de, em simulado, que você tá tranquilo, você tá na escola, eu ficar daquele jeito e no dia mesmo da prova tá calma? Assim, foi o sobrenatural de Deus, sabe? Ele cuida da gente nessas situações também, né? Ele tem cuidado da nossa vida. Então, acho que é isso. Legal, muito legal mesmo. E como a própria Bia falou, assim, poxa, às vezes a gente passa por essas situações das mais variadas que já foram faladas aqui, e isso deixa de tanto lutar, e se for uma luta que se prolongue por um tempo, a gente tende a ficar cansado, porque são coisas que não se resolvem, é um problema, uma causa que vai demorando, e a gente fica assim, poxa, Senhor, eu estou cansado, mas a gente sabe que pela palavra de Deus a gente pode conseguir, a gente pode buscar descanso no Senhor. E como é que vocês fazem, por exemplo, nesses dias que vocês estão exaustos, assim, não fisicamente, mas suas almas estão cansadas de tanto lutar, de persistir, de orar mesmo, pelo mesmo motivo? Como é que vocês fazem nesses casos para encontrar descanso no Senhor? Cara, então, eu procuro sempre ser sincera, assim, diante do Senhor. Tem dias mesmo que a gente está muito cansada e eu falo isso para Jesus. Eu falo, Jesus, eu já estou sem vontade nenhuma de ler a palavra, cara, mas eu vou fazer isso porque eu amo você. Eu lembro até hoje que teve uma pregação assim na igreja que falou sobre isso, cara, sobre como a gente não tem como esconder nosso coração diante de Deus e não tem motivo para fazer isso. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é abrir o nosso coração para Jesus mesmo. Se você está se sentindo cansado, fala que está se sentindo cansado. Se você está com raiva de alguém, fala isso para Jesus. Então, isso cura muito o nosso coração e é algo que eu procuro sempre fazer e fazer da palavra o meu refúgio mesmo. Muitas vezes eu estava passando por situações difíceis e eu orava antes assim de ler e pedia mesmo para o Espírito Santo guiar aquela leitura, sabe? Falar realmente assim comigo, falar o meu coração. E muitas vezes, assim, sempre que eu fazia essa oração antes de ler, a passagem da minha devocional era um consolo assim para o meu coração, era uma passagem que me encorajava, e quais as chances, né? Então, poxa, eu sempre busco fazer realmente da palavra o meu refúgio e, de fato, ser completamente sincera assim, diante do Senhor. Não tem motivo assim da gente esconder o nosso coração, isso é algo que me ajuda muito e curou demais meu coração várias vezes. Cara, eu também acho que quando chega esses momentos assim, eu tenho algumas atitudes que eu tomo. Mas, por exemplo, uma que eu sempre costumo fazer é buscar a comunhão também. Por exemplo, busco um amigo meu, alguém que eu consigo conversar e falo, cara, não estou muito bem. Seja, por exemplo, alguma coisa que eu esteja passando, algo que está incomodando meu coração, eu falo, cara, vamos orar junto, cara, estou precisando ler a Bíblia mais contigo, preciso orar mais. Eu busco a comunhão, ou então, e também tem a vida devocional com Deus mesmo, a vida pessoal com Deus. E é um costume que até que eu adotei, que
lá em casa, por mais que todo mundo seja convertido, é muito difícil orar lá em casa, porque por algum motivo, sempre que alguém decide orar, alguém atrapalha. Tipo, se meu pai for orar, eu vou atrapalhar ele. Se minha mãe for orar, eu atrapalho ela. Quando eu vou orar, meus pais me atrapalham. É por algum motivo. Então, eu peguei o costume de que eu moro aqui no Boa Vista, eu vou, saio para correr, e chego na praia e a gente está com a tiara, eu subo no pump e oro ali. Só que, e como foi que o Bia falou agora, eu realmente abro meu coração para Deus completamente. Tipo, é um lugar que eu fico diante da criação de Deus, vejo a natureza ali e falo, cara, Deus é maravilhoso, olha tudo que Ele fez e coloco meu coração diante de Deus mesmo. Falo, Deus, estou passando por isso, isso, isso. Então, é esse momento, porque às vezes realmente a gente se sente esgotado, se sente cansado, por tantas coisas no nosso dia a dia acontecem, e o mundo tenta realmente sufocar a gente a todo tempo. Se a gente for olhar somente com os olhos do mundo, a gente vai estar cansado o tempo todo, e minha vida é muito corrida o tempo todo também, mas quando eu olho para Deus, eu olho para esse Pai que eu tenho, eu falo, cara, eu preciso de Deus mesmo, eu preciso muito. E foi o que eu falei mais cedo, eu aprendi que todos os detalhes da minha vida se pertencem a Deus, não é uma parte da minha vida por inteiro. Então eu deposito tudo no meu coração, todas as minhas forças, e falo, Deus, está nas tuas mãos, cara, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo por isso, eu estou dessa forma. E Deus sempre me trata, cara. Não teve uma vez que realmente que Deus não quis me tratar, mas que realmente sempre trata. Ele é um pai muito amoroso comigo, eu só tenho a agradecer isso, sabe? Legal. A gente, para finalizar, eu lembro de uma coisa que é o seguinte, a gente tem uma questão de quando a gente está passando por uma situação assim, muitas vezes a gente não consegue pensar naquilo que a gente vai falar com o Senhor, ou até mesmo naquilo que a gente vai orar para pedir para o Senhor. Mas a verdade é a seguinte, você que está aí, se tem uma coisa que você não esquece, com certeza é de um louvor, que não sai da sua cabeça, de uma música que você pensa assim, no dia que eu estou triste, no dia que eu estou mal, isso aí, essa música vem, esse louvor vem à nossa cabeça, a própria Rebeca falou mesmo sobre isso. E vocês, como é que vocês têm essa relação? Que a gente sabe que a adoração, a gente entrega a nossa adoração a Deus, mas ela também pode ser usada como uma ferramenta de edificação para nós, onde a gente repete cantando as verdades da palavra de Deus, as coisas do Senhor, as grandes obras do Senhor. E como é que vocês usam, têm algum louvor que nunca sai da sua cabeça, vocês usam realmente a adoração, as músicas daqui da igreja, os louvores que vocês cantam, como uma ferramenta para vencer os dias maus? Cara, então, comigo, é mais recente, assim, tem Another in the Fire, né, que é aquela, comigo vai estar no fogo, junto a caminhar, enfim. Eu olho para essa música e eu vejo Jesus e a minha vida todinha aí, sabe? Eu vejo exatamente que você sempre esteve comigo, que você está comigo, e eu tenho convicção absoluta que você vai sempre estar comigo, sabe? E essa música, para mim, é um grande consolo por causa disso e mostrar, assim, quanto Deus é real mesmo e Ele é um Deus conosco, enfim. Então, essa música realmente é uma que fala muito, assim, ao meu coração. Legal, legal. Cara, para mim é impossível não mencionar As You Find Me. Eu acho que é uma música maravilhosa, assim. E o bizarro é que ela saiu num momento da minha vida em que eu precisava escutar exatamente tudo que está escrito naquela música. Foi uma mensagem assim direta para o meu coração e foi maravilhoso assim poder cantar isso. E até hoje, cara, quando eu escuto esse louvor, eu reflito assim sobre esse momento que eu passei e como Deus me consolou assim tão grandemente. Eu reflito assim sobre como eu de fato sempre vou ser amado, como Deus nunca me abandonou, mesmo eu não conseguindo enxergar, como Ele sempre esteve do meu lado, sempre vai estar, como eu sempre vou ser muito amada por Ele. Então isso é algo que, cara, aquece muito meu coração. Eu amo esse louvor assim com todas as minhas forças e eu acho ele maravilhoso. E, cara, para mim, a música sempre foi uma parte muito importante da minha vida, assim, né? Eu trabalho com música hoje, eu já toco alguns instrumentos já assim, desde sempre. Então, desde que eu entrei na igreja, assim, a música, os louvores têm sido muita bênção, assim, na minha vida mesmo. Dois que me marcam muito. O primeiro deles é da mesma música que a Isa falou, só que uma outra parte, que ela fala: se um dia eu me esquecer do quanto é bom para mim, me lembrarei em cada luta que você comigo está. E, pois, tem sido muita bênção assim na minha vida mesmo, principalmente nessas últimas semanas que eu compartilhei aqui, que estava passando por um momento um pouco mais delicado assim. Realmente trazer à memória assim tudo que Deus fez pela gente, tudo que Deus fez nas nossas vidas, assim, realmente tem me ajudado muito. E, essa pregação que a gente acabou de ouvir agora do Felipe também, não só lembrar do que Deus fez na nossa vida, mas lembrar de como Deus tem agido nas vidas das pessoas que estão à nossa volta, na vida das pessoas das quais a gente lê,
pô, a gente vê uma história da Isa, a história desse pessoal que está aqui, de tantas outras pessoas aqui da igreja, assim, pô, eu sou sempre muito incentivado a perseverar mesmo, assim, como a gente ouviu aqui. Então, pô, essa música realmente assim, é muito top. E uma outra música que sempre me vem à cabeça é de Waymaker, que o pessoal daqui da igreja gosta muito, né, dessa parte também, de mesmo quando eu não vejo, você faz. E, pô, isso, Deus tem falado muito ao meu coração, assim, recentemente, nos últimos meses, porque eu tinha começado a me preocupar um pouco mais com as coisas. Então, tipo, meus pais estão meio afastados, por exemplo, da igreja. Já não vêm na igreja há um tempo. Eu comecei a me preocupar um pouco com algumas pessoas da célula, alguns amigos, sabe, que não são convertidos ainda. E, pô, Deus tem falado muito claramente ao meu coração, assim, de, cara, se eu sou pecador, que eu não valho nada. Eu me preocupo por essas coisas, sabe? Quanto mais Deus não vai se preocupar muito mais com a vida dos meus pais, com a vida de cada pessoa, assim, na minha célula, de cada amigo de oração, de cada pessoa que eu posso pensar, assim, sabe? Então, Ele tem falado muito no meu coração, assim, de que, pô, às vezes eu não vou estar vendo o resultado no tempo que eu quero, na hora que eu quero, mas Ele vai estar agindo e a gente tem que, pô, orar e se derramar mesmo, assim, na presença de Jesus, porque com certeza Ele está fazendo, Ele nunca parou de trabalhar. Né? Amém, amém. Eu tenho uma também. Eu gosto muito de uma que é mais da antiga, que diz: a sua graça me restaurou, salvou gente como eu, perdido estava. Eu me emociono muito sempre que eu falo dessa música, porque eu penso nas coisas que o Senhor fez em mim, naquilo que Ele mudou, no que Ele vem mudando, e eu não considero nem a maior das tristezas que eu enfrentei até o momento comparável com a grandiosidade da obra que Jesus fez na cruz por mim. Eu lembro dessa música, eu fico sempre muito emocionado. E por isso a gente vai encerrar o nosso painel de hoje. Gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Pan. Top demais! Eu falei que ia ser maravilhoso, né? Não tá dando para perder mesmo, não é mesmo? Então, a gente vai ter um intervalinho agora, super rápido. Vai ser aquele momento só para dar uma esticada nas pernas, fazer um lanchinho rápido. E 5 horas em ponto a gente volta aqui, beleza? Visita a nossa lojinha, vê os produtos novos. Não esquece de ficar com a máscara, só tira na hora de comer.